E o assunto aqui hoje é baterias LiFePO4, inversores híbridos da marca SRNE. Nós vamos tirar uma dúvida que eu acredito que deve ser dúvida aí de muitas pessoas, e essa é a dúvida do perfil Doulos Artes 8717. Eu acho que é isso mesmo, pronunciei correto aqui. E ele deixou essa dúvida aqui pra gente, pedindo uma orientação. Ele diz pra gente que tem 4 módulos fotovoltaicos de 435 watt-pico cada, um inversor da SRNE híbrido off-grid de 3.000 watts 24 volts, 16 células LiFePO4 de 100 Ah cada e 2 BMS JK de 8S de 18 amperes. Aí ele faz a seguinte pergunta: posso ligar as 16 células no meu inversor de 24 volts? Se é possível, qual cabo e disjuntor devo utilizar para ter um bom dimensionamento? Bom, sobre a questão de qual cabo e qual disjuntor utilizar, precisa calcular de acordo com a corrente máxima que você vai utilizar, tá? Mas eu vou explicar isso um pouquinho mais por final aqui desse Aqui no Responde. Vamos direto à parte principal e que eu vejo como algo muito preocupante, tá? Eu não sei se ele se confundiu na hora de explicar ou se realmente esse é o pensamento dele, mas pensa comigo aí, gente, olha só. Ele tem 16 baterias, 16 células LiFePO4 prismáticas, tá? De 100 Ah cada uma. Quando a gente monta um pack dessas baterias para ter uma bateria em 24 volts, a gente liga 8 baterias, 8 células dessa em série. Quando a gente quer ter 48 volts, a gente liga 16 dessas em série e a gente tem 48 volts. Há casos também que a pessoa monta um pack de 8 com uma BMS, outro pack de 8 com outra BMS e liga essas duas baterias em série, resultando 48 volts no total. Tá? E aqui já vai a grande resposta aqui para o nosso amigo, que parece ser muito óbvio, talvez para você, mas para a grande maioria que está iniciando agora no fotovoltaico off-grid, principalmente pessoas mais leigas, que quer fazer ela mesmo, mas começou a estudar agora, recente, não tem muito conhecimento, se confundem e acabam tendo prejuízos. Por isso que está aí no título e na capa, porque você nunca vai poder fazer isso no off-grid, que é ligar essas 16 células em série para ter uma bateria de 48 volts e ligar essa bateria de 48 volts a um inversor de 24 volts. Se você fizer isso, você vai queimar o teu inversor na hora. Na hora vai danificar o teu inversor, corre o risco de danificar também a tua BMS, tá bom? Mesmo que você tiver dois packs de 8 ligando em série, vai dar 48 volts. Vai danificar teu inversor, vai queimar tudo e vai também provavelmente queimar aí as BMS, tá bom? Então, se eu entendi correto, é isso que ele está querendo fazer, tá? Ligar as 16 células tudo junto. Agora, se o que ele quis explicar para a gente é montar 2 packs de 8S e ligar em paralelo, totalizando as 16 células, sendo que 8 em série mais 8 em série, depois fechar em paralelo com essas duas BMS para ter 200 Ah de bateria, aí ok, aí tá certo, tá joia e vai funcionar assim, tá bom? Até parece, né, gente, que, poxa, muita gente deve estar pensando, caramba, Eduardo, mas isso é dúvida de principiante. Realmente, gente, é dúvida de principiante, não estou querendo menosprezar aqui o nosso amigo e nem ninguém que está no princípio agora do fotovoltaico, mas infelizmente, hoje em dia a gente vive aí no imediatismo, né, do todo, imediatismo da internet, tudo é no imediato, tudo acostumado com short, com reel, aí outras mídias sociais que têm aí conteúdos muito rápidos, né, muito pockets aí de 1 minuto, e as pessoas querem tudo muito rápido, querem tudo para ontem e não querem investir tempo em estudar, em pesquisar, entender como as coisas funcionam e acabam montando do jeito que acham que deve ser, sem tirar as dúvidas. O nosso amigo ainda pelo menos está tirando a dúvida. Não sei se esse vídeo vai sair a tempo dele ter conseguido montar o pack dele lá, tá?
Mas a maioria das pessoas hoje é assim, não querem se preocupar em estudar, não querem se preocupar em perder tempo ou investir tempo. Não tem gente que fala que é perder tempo. Para mim, investir tempo em estudar e montar aí o seu sistema fotovoltaico de maneira adequada, né? Então acabam cometendo erros de principiantes e que de fato são principiantes, estão iniciando no fotovoltaico, né? E a gente está aqui justamente para isso, para ajudar você que está iniciando no fotovoltaico, tirando suas dúvidas, trazendo muito conteúdo super bacana para você, conteúdos como esse que você está vendo aqui agora, tem vários aqui no canal, vai ficar na descrição desse vídeo, vai ficar no finalzinho mais conteúdos assim para você estudar mais e mais, tá bom? E olha, vai por mim, estude, pesquise bastante, estude, tire todas as suas dúvidas antes de montar, porque se esse nosso amigo aqui não pesquisou, não vai ver talvez esse vídeo, porque infelizmente o YouTube acaba não entregando para todas as pessoas, e às vezes a pessoa que deixou a dúvida não vai ver a resposta dela, e tentar montar desse jeito aqui que ele quer montar, que foi o que eu entendi, né? Poxa, vai dar muito, mas muito ruim mesmo, e vai queimar o inversor, tá? Agora, sobre a questão aí de dimensionamento de disjuntor e de cabeamento, né? Poxa, para um inversor de 3.000 watts, vamos supor que você vai usar aí os 3.000 watts no total aí do teu inversor. Você quer usar no talo mesmo, tá? Então você pega 3.000, divide por 24 volts, dá 125 amperes. Então você vai precisar de um disjuntor aí de no mínimo 125 amperes. Mas lembre-se que 125 amperes está no limite do limite. O ideal aqui seria um disjuntor de 150 amperes, mas aí a gente já não encontra mais disjuntores mini DIN, aqueles disjuntores pequenos. Vai ser disjuntor caixa moldada a partir de 125 amperes, tá? Então eu recomendaria aí um disjuntor aí de 150 amperes para esse cenário aqui do nosso amigo, porque olha só, essa corrente é na tensão nominal de 24 volts, tá? Então, se por acaso a tensão cair um pouco abaixo disso, essa corrente pode subir, então a corrente pode variar e o seu disjuntor vai ficar desarmando. Mas 125 amperes é o mínimo do mínimo, beleza? Agora o cabeamento. O cabeamento, geralmente aí para uma corrente como essa, vai ser algo em torno aí de 50 milímetros se você não ficar a todo momento nessa corrente máxima. Agora, se você ficar nessa corrente máxima aí por muito tempo, talvez você tenha que colocar um cabeamento um pouco mais grosso. Olha só, vamos fazer um cálculo aqui, ó, 24 volts, 3.000 watts, imaginando que a gente vai ter aí, sei lá, 2 metros de cabo, né? Vamos ver aqui quanto que vai dar. A gente utiliza aqui um software bem bacana para poder fazer esse dimensionamento. Se você quiser saber que software é esse, deixa aqui embaixo no campo de comentários. Eu quero saber qual é o software, que eu vou falar para você o nome, tá? Tem a versão paga, a versão gratuita, eu acho que para iPhone também tem, o que eu uso aqui é Android, tá? Mas olha só, aqui ele vai pedir para a gente aqui um cabo de pelo menos 35 milímetros. Mas para ficar com uma folga, recomendo 50 milímetros para no máximo 2 metros de cabo entre a sua bateria e o teu inversor, tá? Se for uma metragem maior, uma distância maior, aí provavelmente já vai ter que ser cabeamento aí de 75 milímetros, tá? Porque a bitola de um cabo, ela está determinada pela quantidade de corrente que vai circular por esse cabo, por esse condutor, do tipo de instalação que você está fazendo e também da distância de um ponto A ao ponto B. Nesse caso, ponto A a bateria, ponto B o inversor, tá bom? Então, média aí de 35 a 50 milímetros é o cabeamento que você vai ter que utilizar. Disjuntor aí mínimo de 125 amperes se for trilho DIN e 150 amperes de disjuntor caixa moldada, lembrando sempre disjuntores de corrente contínua, tá bom? E aqui do lado eu tô deixando mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!